Olá, muito boa noite para você de casa, para você que está no seu trabalho. Estamos aqui com mais um Conexão ND e você sabe que toda semana a gente traz alguma personalidade, uma pessoa que vem falar um pouco aqui sobre a sua história de vida, né? Mas hoje a gente vai fazer uma conexão um pouco diferente. Nós vamos avaliar e analisar um pouco desses casos, como esse ataque que aconteceu ontem lá na cidade de Saudades, né, no oeste do estado, um caso lamentável em que um jovem, né, de 18 anos acabou invadindo a escola, né, a creche pré-infância Aquarela, lá em Saudades. A gente tem aqui agora o nosso psiquiatra convidado de hoje, ele que é diretor técnico do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico aqui de Santa Catarina, Dr. Marcos Zaleski. Muito obrigado pela sua participação. Boa noite para o senhor. Boa noite. É triste a gente ter que comentar um caso como esse, né? Ter que repercutir um pouco, até porque realmente ganhou uma repercussão internacional, né? Sem dúvida, né? É uma situação, sim, trágica, lamentável, difícil, né? Até para nós que temos uma certa experiência em atender casos, assim, até muito difíceis, né? Dentro de perícias que são realizadas no Estado, mas realmente é uma situação de muita dor, muito luto para todas as famílias, e desde já a nossa solidariedade, né? Para todos os envolvidos e todas as famílias, né, catarinenses. Aliás, gostaria de colocar aqui no telão já os nomes, né, e as fotos das 5 pessoas, né, quer dizer, 3 crianças e 2 professoras. A primeira, que está aqui na tela, Anabela Fernandes de Barros, apenas 1 ano e 8 meses de idade. Logo na sequência, nós temos aqui o Murilo Missing, 1 ano e 9 meses de idade. E depois a Sara Luísa Sen, de 1 ano e 7 meses, a Kelly Adriane Anice, professora, e a agente educacional Mirla Renner. Está aí da escola Aquarela, um caso extremamente polêmico também, porque lida com a cabeça de uma pessoa que a gente não sabe exatamente o que se passa, né? Na cabeça de uma pessoa dessa, no caso desse jovem de 18 anos de idade, o Fabiano Kipper Mai. E a gente tem, acho que a imagem dele aqui também, para a gente mostrar. Ele que invadiu, então, essa escola, né, a creche, matando 3 crianças e essas 2 professoras que a gente mostrou. Está aí, então, a imagem do Fabiano Kipper Mai, de 18 anos de idade. Primeiro, doutor, eu gostaria que o senhor... A gente estava conversando aqui antes, né? E isso deixa a gente meio consternado. Agora, o senhor, como diretor técnico do Hospital de Custódia, aqui do Estado, né, e tratamento psiquiátrico, significa dizer que se esse rapaz de 18 anos, o Fabiano, que atacou, que matou essas pessoas, né, se ele se recuperar, porque ele também acabou se automutilando, foi encaminhado para o hospital lá de Chapecó, se ele se recuperar, o que vai acontecer com ele? Olha, muito provavelmente vai haver uma manifestação do juiz através de um pedido da defesa, deve ser elencado um defensor, né, e deve ser solicitado um laudo de sanidade mental. E nesse caso, muito provavelmente, é claro, a gente não sabe a condição específica das pessoas, comentando de modo geral, nesses casos assim mais violentos, até numa gravidade desse nível, muito provavelmente ele deverá ser encaminhado até o Hospital de Custódia para observação, tratamento e realização desse laudo, onde ele deverá ser considerado responsável pelos seus atos, ou parcialmente responsável, ou irresponsável, dependendo do tipo de transtorno mental, se houver, né, que parece haver um transtorno mental envolvido na história, que for diagnosticado e então, através do laudo, o juiz vai determinar pela suspensão da pena com cumprimento de medida de segurança, obviamente após o julgamento do indivíduo. E essa diretoria técnica, né, do Hospital de Custódia fica aqui em Florianópolis. Exatamente. Ali mesmo onde é a penitenciária. Exatamente. Dentro da penitenciária do Estado, nós temos ali, não sei exatamente o número agora, mas em torno de 60, 80 pacientes, sempre nós temos ali internados ali, cumprindo medida de segurança ou em tratamento, né, por algum transtorno dentro de outras unidades do Estado, ou até fazendo algum tipo de medicação ou de abordagem ali conosco. Antes de a gente avaliar um pouco a cabeça de uma pessoa como essa, que acaba causando esse tipo de tragédia, né, e é uma comoção nacional e internacional, para essas famílias, né, como a gente viu aqui, de 3 crianças, mais 2 professoras jovens, né, uma de 30, outra de 20 anos, era agente educadora, para essas famílias, o que fica de sequela, por exemplo? Agora, o senhor como psiquiatra, o senhor deve tratar muitos casos assim também, né? Com certeza. Bom, a morte, a gente sabe, né, que é uma coisa que no ser humano não está preparado, né, por mais que
que ela seja, vamos dizer assim, que ela vai ocorrer na nossa vida, a gente procura não pensar sobre isso. Mas sempre se espera que você vai ter uma ordem dentro de uma geração em que você, por causas naturais, né, a gente está vendo a dificuldade que é de aceitação de mortes pela questão da Covid-19. Agora, quando envolve morte de crianças, né, ou de gerações de jovens, ainda mais de formas, através de acidente ou de alguma situação, ainda mais de forma trágica, como essa que ocorreu agora, é uma situação que vai além daquilo que a gente chama de estresse pós-traumático, né? Uma situação de tragédia que marca a vida das pessoas para sempre, né? Então, essas pessoas, né, as familiares, quanto mais próximo, evidentemente, né, mas mesmo vizinhos, amigos ou pessoas até que estão acompanhando isso pelo Estado, pelo Brasil, pelo mundo afora, muitas pessoas vão ficar tão impactadas que vão precisar de alguma forma de ajuda, né? Ou de ajuda psicológica ou até mesmo psiquiátrica para poder lidar com essa dor. Agora, em especial, obviamente, os pais, né, os familiares envolvidos. Que tipo de acolhimento essas pessoas precisam ter daqui para frente, hein? Principalmente os pais? Provavelmente vai ter que ser disponibilizado, não sei se a prefeitura ou o Estado vai disponibilizar algum tipo para aqueles que não puderem buscar por conta própria, né? Ou que o Serviço de Saúde de Saudades não disponibilizar, algum tipo de apoio psicológico inicialmente, né? Um psicólogo ou um orientador pedagógico que possa conversar com essas pessoas para que elas possam, respeitar do período de dor e de luto, falar sobre o que ocorreu, falar sobre o assunto, falar sobre a perda e ver como elas vão conseguir levar essa vida para frente, porque isso provavelmente vai impactar na sua capacidade de lidar com os outros membros da família, com a sociedade, até mesmo com o trabalho. Então, muitas dessas pessoas, né, vão precisar, além do tratamento psicológico individual e muitas vezes de grupo, que também é importante, né, talvez de algum tipo de acompanhamento psiquiátrico, medicamentos, etc. Né? Medicamentos, às vezes, também pode ser preciso. Dependendo da repercussão do quadro que vai além do luto, né? Depende do quadro depressivo que se instalar, ou do quadro traumático, né? Algumas pessoas têm situações traumáticas que não podem nem mesmo, sei lá, sair na rua ou se deslocar em algum local que pode, aquela cena está voltando para dentro da mente daquela pessoa. Claro. A gente costuma dizer que numa tragédia dessa, muitas vezes as pessoas, elas como se aquele dia nunca saísse da cabeça delas, né? Elas estivessem sempre vivendo aquele dia, e isso anos a fio, né? Com o tempo, muitos anos, depois 3, 5, 10 anos, vai se amenizando, mas não é muito fácil, não é nada fácil, por sinal. Eu fico imaginando até as professoras e as agentes educadoras lá, que assim que ele invadiu, que esse rapaz, né, o Fabiano, invadiu a primeira sala, as outras automaticamente, quando viram a violência, né, daquele ataque, elas se trancaram nas suas salas, acabaram fechando as portas para impedir que o assassino, no caso, entrasse também. Quer dizer, ali já fica um trauma porque elas conheciam muito bem a professora, a agente educacional, as crianças principalmente, quer dizer, essas outras pessoas e talvez até as outras crianças precisam também de um acompanhamento. Quase de certeza, né? As crianças, por um impacto, eu não sei, as crianças presenciaram a cena, né? Imagina, numa situação dessa, né? Vão precisar de muito apoio, né? De psicólogo infantil, talvez de psiquiatra infantil, e essas pessoas que presenciaram a cena, mas que não são diretamente ligadas à família, elas, aí sim, provavelmente o quadro típico é de um estresse pós-traumático mesmo, né? Que é um estresse que você tem em situações de medo, de angústia, em vivenciar o local, né? De vivenciar situações ligadas ao trabalho, talvez até no caso das professoras de lidarem com crianças de novo, às vezes até mesmo de deixarem seus filhos sair de casa, ou qualquer situação que você possa expor e que venha à memória daquele ato extremamente violento. Entendi. Agora, doutor, eu tenho aqui uma lista que a produção também conseguiu dos outros casos que aconteceram semelhantes, né? Por exemplo, em 2019, agora há pouco tempo, em Suzano, o senhor lembra, né, em São Paulo, no estado de São Paulo, um massacre numa escola onde morreram 5 alunos e 2 funcionárias também dessa escola. Os assassinos eram um rapaz de 17 anos e o outro de 25 anos, os 2 ex-alunos da escola, lá do centro de Suzano, né? Eles entraram armados e tal, acabaram matando 5 alunos e 2 funcionárias. Em 2018, teve um também no Paraná, em Medianeira, na cidade de Medianeira, um adolescente abriu fogo contra vários colegas dentro de uma sala de aula, só que eles conseguiram sair, feriram 2, 2 acabaram sendo feridos, e o adolescente, depois, mais tarde, no hospital psiquiátrico e tal, ele falou que estava sendo alvo de bullying dentro da escola. Em 2017, em Janaúba, Minas Gerais, foram 8 crianças que morreram e uma professora num incêndio causado por um funcionário. Era um funcionário já de 50 anos de idade, era vigia. Ele jogou álcool em cima das crianças, jogou álcool em cima dele, tacou fogo em tudo e ele acabou morrendo também. Agora, outros 2 também por bullying. Em 2017, em Goiânia, um adolescente matou outros 2 colegas e feriu outros 4, e era um rapaz de 14 anos que cometeu isso, por bullying também, disse ele.
E em 2011, lá atrás, faz 10 anos já, aquela questão do massacre de Realengo, no Rio de Janeiro, onde o Wellington Menezes matou 12 estudantes e feriu outros 13. E no final ele acabou se suicidando também. E ele deixou uma carta dizendo que era constantemente humilhado na escola. Quer dizer, hoje a gente tem um quadro aí de que muitas pessoas, não são apenas esse, tá, mas tem muita gente que acaba sofrendo o tal do bullying. O bullying é realmente uma causa para esse tipo de transtorno? Como é que funcionaria isso? Olha, aparentemente sim, pelo que a gente tem visto, né? É claro que o indivíduo ele pode, vamos dizer assim, praticar um ato desse por outros motivos também, né? Ele pode ser um indivíduo psicótico, né? Em que ele cria um mundo delirante, se imagina perseguido e vive fora da realidade, né? Então ele pode, por alguma forma, por algum outro motivo, achar que tem que fazer justiça dessa forma, né? Pode ser um indivíduo também com um quadro assim de uma motivação afetiva extremamente perturbadora, no caso, né? Em que beiraria também os quadros psicóticos, que ele, por alguma razão específica, ele vai atacar aquelas pessoas. Mas a causa mais comum realmente é do bullying, né? Então, como o bullying é uma coisa assim que sempre existiu nas escolas, né? Infelizmente, com o aparecimento dos celulares e antes disso dos joguinhos, né? Joguinhos ligados a armas e violências, de uma certa forma, essas pessoas que eram, vamos dizer assim, desvalorizadas nas escolas, ou por obesidade, ou por timidez, ou por grupos dentro da escola que de alguma forma os humilhavam, eles conseguiram se refugiar nesse universo e alguns deles, numa combinação trágica, né, de bullying, mais a autoestima extremamente baixa, mas com uma formação de uma personalidade extremamente deturpada, né, que a gente caracteriza como alguns tipos de transtorno da personalidade, né, principalmente personalidade antissocial, personalidade do tipo borderline, que elas se estruturam justamente por volta dos 18, 21 anos de idade, você acaba vendo essa reação dessas pessoas, né? Porque até algumas décadas atrás, o bullying, ele, muitas vezes, o jovem ele se revoltava com os meninos e acabava batendo nos meninos, né? Ou tinha um grupo de amigos que ia lá fora e brigava, dava uns socos, etc., né? Hoje não, hoje ele fica introspectivo, ele se afasta, muitas vezes até se afasta da escola, não quer mais ir para as aulas, e em alguns casos extremos, raros, né, porém extremamente violentos, eles acabam buscando nos jogos, nas armas, a inspiração para cometer esses delitos. Me parece que a maioria das pessoas tiveram algum tipo de aprendizado com jogos ligados a armas, etc. O que não quer dizer que vá se censurar esse tipo de jogos, obviamente que não, né? Mas é claro que aqueles pais em casa que estão vendo os filhos muito introspectivos, não querendo frequentar a aula, ou não socializando, e demais envolvidos com esse tipo de atividade recreativa, né? de jogos, sempre ficar um pouquinho atento, tem que né? suspeitar um pouco do comportamento. Suspeitar um pouco, né? Nós já tivemos casos aí ao longo da carreira em que indivíduos pais nos alertaram de filhos que estavam com problemas e a gente foi detectar e estavam acumulando objetos em casa, né? Facas, armas, ou tentando comprar armas pela internet e tal. Olha só. E fizemos a intervenção adequadamente, né? E esses jovens corrigiram o rumo e não houve problema nenhum. Olha, então é possível, quando detectado a tempo isso pelos pais, é possível reverter o quadro. O senhor conseguiu fazer isso? Exatamente. Os casos que chegaram até nós, né? Os pais foram muito firmes, nós fizemos ver aos meninos assim a gravidade do que poderia acontecer, né? Nenhum deles falou que ia fazer isso ou fazer aquilo, né? Mas o fato de estar acumulando esses objetos em casa, né? Poderia levar a esse tipo de situação, né? E eram todos os meninos com problemas de bullying na escola. De bullying também. De bullying na escola também. Agora, vamos tentar aprofundar um pouquinho mais, e a gente estava conversando antes aqui também, dessas três personalidades, se é que dá para dizer isso, porque existe lá alguns extremos, né? Tem o neurótico, tem o psicopata, ou psicótico, é a mesma coisa? Como é que seria? Então, tem uma diferença. Nós temos vários grupos dentro da psiquiatria, né? Por exemplo, tem os indivíduos que têm dificuldade de desenvolvimento da sua inteligência, né? São os retardos mentais, o desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Essas pessoas, elas têm um comportamento infantil, mas se comportam como crianças, né? Têm as mesmas atitudes de uma criança qualquer, né? Não conseguem adentrar ao mundo adulto. Existem os ansiosos ou deprimidos, que antigamente eram chamados de neuróticos, né? Grupos neuróticos. Dentro de algumas áreas da psicologia, a gente utiliza esse termo na psicanálise, etc. São pessoas que vivem dentro da realidade, mas têm reações extremas, né? Gritam, se deprimem, causam algumas confusões, etc. E pode, num ato impulsivo, até cometer algum delito, algum crime. E tem também os pacientes psicóticos, né? Aqueles que alteram o seu comportamento com base em vivências irreais. Então, tem delírios, alucinações, se julgam perseguidos, né? Então, se julgando perseguido, ele pode fazer três coisas. Ele pode fugir, pode ficar só isolado ou pode agredir a pessoa, né?
Então, ele pode se sentir perseguido e querer agredir uma pessoa, tomar satisfação com alguém, até mesmo praticar um crime. Agora, nesses casos, o que a gente observa mais são os transtornos de personalidade, né? Que em alguns casos a gente tem até 70% de pacientes em prisões que são ligados a esse tipo de problema. O que é um transtorno de personalidade? É uma modificação da personalidade baseada em vivências infantis traumáticas e talvez algumas questões hereditárias envolvidas, que a gente não tem os genes definidos ainda, em que o indivíduo ele forma uma personalidade totalmente perturbada. E ele passa, de alguma forma, a obter prazer em causar dor a terceiros, a pessoas, como se fosse uma vingança por aquilo que ele passou na sua vida. Então, ele começa a ter um certo prazer em causar dor e associado a uma coisa muito grave. Eles têm uma certa dificuldade, ou mesmo incapacidade total de se sentir culpados pelos seus atos. Tá? Olha só. Então, tudo Isso é justificado. Até, com o que o senhor está dizendo, eu tenho aqui até uma frase, quando esse rapaz, o Fabiano Kipper, de 18 anos, quando ele tentou se matar e as pessoas seguraram dentro da escola até chegar a polícia, ambulância e tal, e já dentro da ambulância, ele olhou para uma das pessoas que estavam ali, dos socorristas, né, e falou o seguinte: matei 5, né? Foi a frase até que foi divulgada pelo Instituto Geral de Perícias depois e tal. Quer dizer, uma frase como essa, dita por uma pessoa que acabou de praticar uma tragédia, configura o quê? A gente teria que avaliar o paciente, obviamente, né? Mas é um indicativo, né, de que essa pessoa não se sentiu culpada ou preocupada com os atos dele. Pelo contrário, né, parece que ele queria atingir um objetivo X, né? Não sabe que reação ele teve, mas talvez, vamos dizer, ele tenha tido a reação: olha, era isso mesmo que eu pretendia, ou foi pouco, ou foi muito. Em nenhum momento se preocupou com as crianças, com as suas vítimas, né? Ou com arrependimento, né? O que é que eu fiz, né? O que é que eu fui fazer? Não houve isso, né? E uma pessoa, vamos dizer, ansiosa, deprimida, que ela age por impulso, quando ela comete o ato, ela se dá conta. Ela se dá conta da gravidade. Poxa, eu bebi, bati o carro, eu agredi a minha namorada, a minha esposa, né? O que é que eu fiz na minha vida, né? Então, a pessoa se dá conta da gravidade. E as pessoas não. Eles realmente têm uma sensação como se fosse dever cumprido. Exato. E podem repetir, né? E podem repetir. Isso que é mais grave. Teve um caso que eu mesmo cobri na cidade de Lages, aqui na Serra Catarinense, alguns anos atrás, de um rapaz que matou a mãe e a irmãzinha. A irmãzinha era pequena, tinha menos de 5 anos de idade. E ele foi pego, tal, foi preso também lá em Lages, não lembro agora a idade dele, mas ele, quando a gente foi entrevistá-lo até, porque naquela época pôde-se ter contato com ele e tal, mas ele estava sentado assim na grade e a atitude dele era de como se ele não tivesse feito nada, como se realmente nada fosse nada, assim. Então, quer dizer, era um rapaz que não tinha a intenção, quer dizer, até os parentes deles lá falavam: meu Deus, mas a gente não imaginava que ele um dia pudesse fazer isso. Quer dizer, a pessoa não dá sinais? Muitas vezes não, né? Muitas vezes são pessoas que até, pelo contrário, né, para atingir o seu objetivo, eles se colocam numa situação ou de muito submissos, ou de pessoas até, entre aspas, normais, né? Pessoas até, algumas deles têm aquele encanto. O transtorno de personalidade tem umas características assim, sabe? Os mais comuns, nesses casos ligados a crimes, são os transtornos de personalidade antissocial, ou psicopata mesmo, que se conhece popularmente, né? E o borderline. Borderline é aquele extremamente impulsivo, passional, né? Aquele camarada que entra fora de cabeça. Da linha, né? É como se fosse na linha entre o comportamento normal e o psicótico, né? Mais ou menos nesse nível. E essas pessoas, elas têm essa característica, às vezes, de encanto superficial. Pessoas muito alegres, muito conversam com todo mundo, mas que lá por dentro a gente não sabe exatamente o que está na cabeça deles, né? Aquele indivíduo pode dar um abraço agora e te colocar numa armadilha no momento seguinte, né? Olha só. Então, daqui a pouquinho eu vou querer saber do senhor também o seguinte: quando uma pessoa dessa nasce, quer dizer, ela já nasce dessa forma, com esse transtorno de personalidade, psicótico ou com alguma patologia, ou ele pode desenvolver ao longo da sua vida? Daqui a pouquinho, o doutor Marcos Zaleski vai responder essas e outras perguntas também aqui no nosso Conexão ND. Já, já. Conexão ND desta quarta-feira, hoje, repercutindo o ataque que aconteceu ontem lá na cidade de Saudades, no oeste do estado, hoje com
o doutor psiquiatra, né, Marcos Zaleski, que é também diretor técnico do Hospital de Custódia aqui do nosso estado, que também faz tratamento psiquiátrico. Agora, no intervalo, antes eu lhe perguntei, né, uma pessoa como esse rapaz, o Fabiano Kipper, né, de 18 anos, que causou esse ataque lá nessa cidade, nessa creche, uma pessoa como essa, e como tantos outros aqui que a gente já falou, já nascem assim ou podem desenvolver um quadro psicótico ao longo da vida? Como é que isso pode acontecer? Olha, o desenvolvimento da personalidade ele é caracterizado por uma equação, que é as características herdadas, hereditárias do indivíduo, genéticas, né, versus suas vivências infantis. Isso é o que vai dar realmente a personalidade do indivíduo. Quanto mais afeto ele receber em casa, quanto mais limites ele tiver na sua formação, né, para fazer uma passagem adequada para a vida adulta, mais ele vai ter um equilíbrio emocional suficiente para que não precise ir a extremos, né? Quanto menos afeto ou situações de violência, né, ou situações em que o indivíduo, por uma característica aí sim hereditária genética dele, foi extremamente introvertido, tiver dificuldade de socialização, etc., ele pode ou desenvolver um quadro depressivo, ou um quadro de ansiedade, ou mesmo estruturar a personalidade de forma patológica, né? Não só nessas duas, né, mas tem personalidades obsessivas, dependentes, narcísicas, etc., né? No caso em tela, aqui no caso que a gente tem discutido, é mais a personalidade antissocial mesmo, né? Antissocial. Antissocial. Porque pelo menos o que os familiares e amigos disseram, né, que ele vivia trancado dentro do quarto, sempre com jogos violentos, né, de videogame, pela televisão, no seu computador. Até mesmo o celular dele foi apreendido pelo Instituto Geral de Perícias, né, e o computador dele também do quarto, onde ele ficava sempre trancado, passava a maior parte do tempo lá. Não tinha já amigos há um bom tempo, os familiares já não viam mais amigos dele e tal, há algum tempo, e diziam que ele era quieto demais dentro de casa, mas que parecia ser uma pessoa normal. Quer dizer, esses já são indícios que os parentes já precisariam estar atentos. Estar atentos, até por um possível, porque nessa fase aí, não sei se é o caso, né, teria que ser esse paciente, se ele sobreviver, parece que ele está... Ele está ainda no hospital, né? Se ele sobreviver, ele provavelmente vai ser encaminhado para tratamento e tal. Existe a possibilidade também, né, não parece ser o caso aqui, mas teria que ser avaliado, a possibilidade de haver um quadro psicótico mesmo, né? Que o principal deles é a esquizofrenia. A esquizofrenia é uma doença que se estabelece na adolescência, aos 14, 15, 20 anos em diante, até os 24, máximo 28, 30 anos. Então, é uma doença extremamente grave, em que o indivíduo realmente tem esses comportamentos e começa a viver dentro do mundo imaginário, né? Então, ele começa a criar delírios, pode se achar perseguido, pode incorporar personalidades outras que não a dele, escutar vozes, etc., né? Então, poderia até ser uma das motivações de um crime desse, mas o mais comum realmente é a história do bullying e os transtornos de personalidade como vingança mesmo. Mas até essa esquizofrenia, por exemplo, ela já está no código genético dessa pessoa ou ela pode desenvolver desencadeado por alguma coisa? Tem alguns genes associados, né? Se não me engano, né? Eu não estudo muito essa área, estudo mais a área das dependências, etc., né? Ligados a alguma coisa, se não me engano, ao cromossomo 21, pode ser que eu esteja enganado. Mas me parece que a esquizofrenia tem alguma coisa ligada a esse tipo de aspecto genético realmente, né? Então, tem famílias, né, que se preocupam, não que se você tem um filho esquizofrênico, esse filho vai ter filhos, não necessariamente, mas existe uma tendência familiar realmente para esse tipo de problema. Entendi. E pode surgir nessa idade de 14 anos, mais ou menos? Geralmente, na passagem da adolescência para a vida adulta. Agora, nesse quadro psicótico, né, que a gente está falando aqui, o psicótico, ele também, o senhor estava falando que ele também pode desenvolver ao longo da infância, adolescência, Isso. se não tiver digamos, uma boa formação. Exatamente, exatamente. Ele pode ter também, aí são aspectos também, pode ser familiares, genéticos, hereditários envolvidos, né? Ele pode ter até carinho, afeto em casa e por algum motivo ele desenvolver um quadro psicótico também, né? Dentre eles a esquizofrenia. Já os transtornos da personalidade, são os psicopatas, esses sim estão muito ligados à rigidez de afeto, a infâncias com dificuldades, etc., né? E a falta de entrosamento social. Então, eu queria que o senhor definisse bem assim, a diferença entre o psicótico e o psicopata, qual seria? O psicótico, ele vive um mundo imaginário, ele é considerado irresponsável pelos seus atos. Certo. Ele responde bem a medicamentos, ele pode voltar a ter uma vida razoavelmente normal e ele não tem uma intenção de machucar as pessoas, a não ser que dentro do delírio dele existe uma causa para isso. Por exemplo, se eu não matar tal pessoa, ela vai me matar, né? Aí dentro do mundo imaginário. Já o psicopata, não. O psicopata, ele sabe o que faz, ele planeja tudo e o máximo que você pode dar para ele é uma diminuição da sua responsabilidade parcialmente por algum impulso que ele não controla. Mas ele é responsável pelos seus atos, ele estrutura a personalidade de uma forma vingativa realmente e com a perda da capacidade de se sentir culpado pelos seus atos e de ser solidário ou de sentir a dor alheia. Ele tem prazer na dor alheia, na verdade, né?
Se esse rapaz, o Fabiano, sobreviver, ele vai ser levado para o hospital de custódia, do qual o senhor é diretor técnico, né? Se ficar configurado, por exemplo, que ele tem um quadro psicótico, ele pode ser livrado da responsabilidade? Mais ou menos, houve um caso agora recente aí com o presidente da República, né? O indivíduo que o atacou, né? Ele foi considerado como um paranoico, se não me engano, né? Pelo que eu li na mídia. E ele foi, então, a pena dele foi suspensa e convertida em medida de segurança. Ou seja, um tratamento psiquiátrico que é renovado a cada 2 anos, com um limite de pena máxima atribuída ao crime, ao delito que ele iria, a pena que ele iria receber. Uma pena de 20 anos, depois de 20 anos o hospital, de alguma forma, tem que encaminhar essa pessoa para a sua residência ou para algum outro local, né? Mas aí seriam os quadros psicóticos. O psicopata não, o psicopata ele vai cumprir pena dentro da prisão. Dentro da prisão, vai ser responsabilizado pelos atos dele, normalmente, como qualquer outra pessoa. É muito comum a psicopatia, por exemplo, entre os traficantes, né? Traficantes de drogas, né? E algumas outras áreas ligadas ao crime. O senhor acha que a gente está vivendo, isso a gente percebe, por exemplo, você de casa deve ter já ouvido falar, vários outros casos nos Estados Unidos, que a gente vê muito, né, nesses programas de investigação criminal, essas pessoas psicopatas, psicóticos, enfim, até mesmo alguns esquizofrênicos, que tomam conta, né, de várias situações aí, principalmente na mídia. A gente está vivendo talvez uma epidemia disso ou realmente isso sempre aconteceu na nossa história? Olha, eu imagino que pelo fenômeno de cópia, né? Fenômeno de cópia, o que é? A questão do suicídio, né? O suicídio não se fala muito nele porque se você divulga muito, as pessoas que não estão bem podem ter a ideia da cópia, né? Oh, se meu amigo fez, por que eu não posso fazer, né? Existe essa coisa da cópia, Da de você cópia, querer isso. copiar outros. Copiar outros, né? Tanto um fenômeno aí ligado à ansiedade da beleza ou do bem-estar pelo Instagram, pelo Facebook, etc., nas imagens de felicidade que você quer copiar e não consegue, como também nesses casos, né? Então, um indivíduo, só que bem mais raro, óbvio, porque é um caso de extrema violência, então não é todas as pessoas que vão olhar eu sofri bullying, eu estou deprimido, o cara fez, eu vou fazer também, não. Mas realmente existe o fenômeno de cópia, e isso está sendo divulgado na mídia, é um fenômeno nos Estados Unidos muito recorrente, tem alguns países da Europa que tem mais, né? No norte da Europa você vê mais casos assim, pelo menos divulgados para nós aqui, e infelizmente está se tornando mais comum no Brasil também. Tá? Então é muito perigoso que alguém desses jovens que estejam vivenciando uma coisa muito parecida, né? Olha, ele fez, quem sabe eu não posso começar a pensar em fazer. Do começar a pensar em fazer até fazer, vai uma distância muito grande. E um tempo longo também, não é da noite para o dia que eles praticam, eles organizam muito esse tipo de coisa. Então dá tempo para intervenção realmente, mas me parece que nos Estados Unidos já está, esse ano, vários casos, né? E no Brasil também está se tornando bem mais comum, infelizmente. Dentro desses casos, doutor, o senhor diria que se a gente tivesse que encontrar, por exemplo, um culpado, né, a família teria grande parte disso? Olha, a família a gente pode considerar como vítima também, né? Como vítima, na verdade não é culpado. Talvez assim, se a gente fosse procurar um senso de maior atenção, de preocupação, mas muitas vezes as pessoas não têm a formação para isso, né? Claro. Talvez assim, claro, os pais que estão nos ouvindo agora, né? Se os filhos estão trancados em casa, né? Estão muito no computador, gostam de jogar jogos violentos, né? Esses jogos com armas, etc., né? Ou com mortes, né? Sempre ficar de olho e na dúvida, não custa nada na dúvida procurar um serviço, se é uma pessoa mais simples, um serviço público de saúde, né? Conversar com o próprio médico, às vezes o médico clínico geral pode escutar um pouco, né? Sim. Ou até um indivíduo buscar um psicólogo na sua rede base de saúde. E se for uma pessoa que tem mais condições, realmente buscar um serviço de psicologia bem estruturado, conversar com o psicólogo, levar essa criança e adolescente para lá, para saber o que está acontecendo, né? Bom, no caso ainda do Fabiano, né, que é o nosso objeto aqui de estudo hoje, esse rapaz que infelizmente matou 3 crianças e 2 professoras lá em Saudades, no caso de ele ser transferido agora para um hospital de custódia, no caso, né, se sobreviver, como é que vai ser o tratamento com ele ali? O que vai ser feito primeiro e como é que seria esse tratamento ao longo do tempo? Olha, bom, a gente tem que aguardar uma medida, né, da decisão judicial para que ele vá para lá, né? Ele só pode ir para lá através de uma decisão do juiz, né? Não é um hospital aberto, isso é importante a gente dizer, né? Sim. Não é um hospital aberto ao público, né? Que as pessoas podem procurar para atendimento, não. É uma questão restrita à justiça realmente. Sim. Então, ele vai primeiramente ser estabelecido, vai ser nomeado um perito e um médico para tratar lá dentro, são pessoas diferentes, né? O perito não pode tratar o indivíduo. O perito, então, e o médico vão fazer um diagnóstico e através desse diagnóstico a gente vai fazer uma série de testes, né? Tem testes para perfil de personalidade, né? Tem baterias de testes para perfil de personalidade, então ele vai submetido a testes psicológicos. Se ele tiver sintomas psicóticos, a gente vai abordar, vai identificar e vai tratar.
E se não tiver, ele simplesmente vai ser diagnosticado, talvez medicado de alguma forma para ansiedade ou alguma inconformidade que ele esteja apresentando. E a seguir vai ser então encaminhado um laudo de sanidade mental para o juiz e vai retornar ao presídio. Ah, ele retorna ao presídio. Retorna ao presídio. Dependendo da classificação, né? Se ele for considerado um psicótico ou psicopata, o tratamento vai ser diferente. Exatamente. O psicótico muito provavelmente ficaria internado, né, aguardando a decisão do juiz, o julgamento, né, porque não teria muito sentido ele não estar bem e ir para um presídio. E o psicopata, desde que não tenha sintomas psiquiátricos associados importantes, que, sei lá, que não corra risco de vida de alguma forma, né, ele voltaria para o presídio para seguir normalmente o trâmite legal até o seu julgamento. Até o julgamento. Entendi. O senhor tem lidado com muitos casos desses, não digo muitos, né, mas tem lidado com casos, por exemplo, de psicopatas ou de psicóticos no seu Olha, dia? é uma pergunta excelente, né? Porque quando eu comecei lá no comecinho dos anos 90, né? Na época do Dr. Pedro Largura, né? Que era o nosso diretor-geral, né? Hoje está para ser homenageado como nome, inclusive, do hospital, né? Tem um processo todo no estado para que ele seja homenageado e receba o nome do Hospital de Custódia. E a gente via muito mais quadros psicóticos mesmo, né? Pessoas que tinham alucinações, visões e cometiam um desatino, vamos dizer assim. E vive na fantasia, né? Vive na fantasia. Com o aumento das drogas, né, principalmente da epidemia do crack, né, epidemia da cocaína, e principalmente do crack, o que a gente tem visto mais é psicopatia mesmo, né? Pessoas que usam drogas e têm temperamento, ou que agiram sob impulso por drogas mesmo, né, por efeito de drogas, ou por um desenvolvimento de uma personalidade antissocial mesmo. Então, a gente vê bastante hoje. Até tem estudos aí do Hospital dos Veteranos dos Estados Unidos, né, que 70% a 75% das pessoas que procuraram o serviço lá eram pessoas com transtorno de personalidade por problemas ligados às drogas. Olha só. Eles acabam estruturando a personalidade deles para uma forma muito ruim, né, muito antissocial, para a obtenção e continuidade do uso de drogas. E a droga que mais pode causar isso é o quê? Heroína, cocaína? No Brasil, no caso, né, na Europa, a heroína, no Brasil, a cocaína e o crack, principalmente o crack. Principalmente o crack. São Paulo tem muitos casos assim, né? Cidades grandes, né? Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, bastante. Né? Exato. Até em Florianópolis a gente percebe que tem algumas regiões aqui, principalmente no entorno do Morro da Cruz, né, onde há bastante também esse consumo. Em Florianópolis também existem casos assim, desse tipo de pessoa que tem que ser tratada. Sim, não num volume como a gente vê em cidades grandes, né? Claro. Mas vez por outra a gente vê a pessoa que estava sob efeito de drogas, né, cometendo um delito, um crime, né? E atribuindo as drogas, quando na verdade não. Na verdade, ele está agindo dessa forma pelo transtorno de personalidade que ele desenvolveu realmente. Que coisa. Agora, quando a gente está observando um caso como esse, né, e que a gente agora fica com um certo receio, tem pessoas que dizem, a gente nunca sabe quem é que está do nosso lado, a gente não sabe do que essa pessoa é capaz, né? No dia a dia, se a família às vezes está fora de casa, o pai está fora de casa, a mãe está fora de casa, não consegue ver um pouco de como é que está o comportamento do filho. A escola também pode, no caso desse do Fabiano não é porque a princípio ele não teria ligação nenhuma com a creche, né? Mas nesses casos em que um psicopata, um psicótico, ele acaba invadindo uma escola e acaba causando esse tipo de ataque, né? A própria escola pode também detectar, digamos assim? Excelente pergunta, realmente, né? Então, inclusive, algumas escolas já estão se preparando através de psicopedagogos, né? Identificando casos, isolando casos, comunicando às famílias, né? Identificando, às vezes, até recebendo pais, né? Que não sabem como agir para que possa orientá-los de alguma forma, para que os pais e os professores, né? Os psicopedagogos ou assistentes sociais, né? Se existirem dentro da escola, possam fazer essa ponte, né? Entre o problema que ele está evidenciando no ambiente social e como ele se comporta em casa, né? Então, essa ligação, esse contato, essa união entre família e escola, né? Ou família e trabalho, quando são pessoas que já estão trabalhando, né? É muito importante. Pois é, esse rapaz, o Fabiano, até ele era trabalhador, né? Apesar de ser antissocial e tal, mas ele era trabalhador, estava até guardando dinheiro em casa, não se sabe qual era a finalidade, né? Mas, enfim, dentro de um quadro como esse, o que a gente poderia dizer agora para os pais? O senhor já falou um pouco disso, mas eu gostaria que o senhor fosse um pouco mais incisivo, talvez, porque muitas pessoas, as famílias são humildes, não têm essa formação, como o senhor falou, né? De saber o que está acontecendo ali. Então, não, às vezes você acha que é o comportamento dele, ele é assim, ele é fechado e tal. Mas tem que olhar com um pouco mais de carinho isso. Com certeza, né? Bom, existe uma outra situação, a gente falou das famílias despreparadas, mas tem também pais negligentes, né?
Os pais que sim, veem a também. situação e superprotegem o filho, né? Meu filhinho tem as armas, não vai fazer nada e tal, né? Aí sim, aí já existe uma certa responsabilidade, não criminal, né? Mas Claro. pelo menos social, né? Ou a nível de abordagem, de orientação para as pessoas, né? Agora, realmente, quanto mais você ficar atento a esse problema, ó, começou a diminuir o rendimento escolar, está sofrendo bullying na escola, não quer frequentar as aulas, está se refugiando dentro de casa, começou a usar drogas, que é outra coisa também que é bastante comum, não sei se é o caso desse menino, né? Usar maconha, usar outras drogas, e está muito nos joguinhos, né? Principalmente jogos violentos, é necessário que esses pais tomem uma providência, busquem ajuda, peçam ajuda para a família, tirem a história, tirem do segredo. Muitas vezes os pais têm vergonha de expor a situação e escondem o filho em casa. Não quer que os pais, que os avós saibam, que os tios, que a família, e nem mesmo que a sociedade saiba. E fica ali dentro, né? E fica ali. E uma hora, mais cedo ou mais tarde, na maioria dos casos, obviamente, não vai chegar a esse extremo, né? Sim. Mas vai impactar a vida desse jovem, né? De alguma forma, De né? alguma forma, ele não vai conseguir fazer a passagem adequada para a vida adulta. Essa questão do bullying, que eu acho bastante grave, é muito comum, né? Principalmente hoje em dia. Como é que poderia ser tratada essa questão do bullying? Os pais, por exemplo, sabendo disso, intervir junto com a escola, acontecer algum tipo de intervenção? Com certeza, né? A primeira coisa que os pais perceberem que o filho manifestou a queixa do bullying, ou que está triste, ou que não quer ir para a aula, ir até a escola e conversar com os professores, com os diretores, com os psicopedagogos, para saber o que está acontecendo e fazer uma abordagem específica para esse jovem, né? Para entender, não simplesmente, vamos tirar da escola, né? Vamos tirar da escola, tudo bem, alivia naquele momento, mas o menino continua com o problema e talvez numa outra escola ele vai sofrer a mesma dificuldade. Então, o ideal é conversar para que seja tratado, seja abordado o problema, que ele vá para uma terapia, se for medicado, se for necessária medicação, que seja feito dentro da orientação de um psiquiatra infantil ou de adolescentes, né? Mas que seja feita uma intervenção. Quanto mais cedo a intervenção, quanto mais precoce a intervenção, menos danos para a saúde e menos risco de tragédias como essa. Talvez até menos impacto até na própria autoestima daquela pessoa, né? Com certeza, com Porque certeza. a autoestima é extremamente importante Exatamente. nessa questão do bullying, né? Exatamente, porque se você não tem uma boa autoestima na infância, o que vai acontecer na adolescência? Você vai descobrir uma fuga, né? Essa fuga pode ser a depressão, pode ser a ideia de suicídio, que é bastante comum entre jovens, né? Ou pode ser você ir pelo outro lado, né? Começar a beber, usar drogas e começar até a me envolver com o tráfico ou ir para essas situações de violência. Maravilha. Olha, conversei aqui uma conversa bastante esclarecedora, né, com o Dr. Marcos Zaleski, que é também, além de psiquiatra, ele é diretor técnico do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico aqui de Santa Catarina. Aliás, o local onde o Fabiano, caso ele, dependendo do julgamento, dependendo de se ele sobreviver, né, de como vai ser feito, ele pode ser encaminhado para um tratamento lá um pouco mais avançado, né? Exatamente. Doutor, quero lhe agradecer muito pela sua presença, mais uma vez aqui no nosso Conexão ND. Um grande abraço para o senhor e um recado aí para os telespectadores que estão lhe vendo agora, nessa questão até principalmente de as pessoas tomarem mais conta de si, não é verdade? Exatamente. Eu acho que a gente precisa cuidar muito, eu sempre digo para meus pacientes, sabe, nessa pirâmide da saúde, né? Primeiro a saúde, segundo a família, depois o trabalho e os estudos, né? Então, quando as coisas não estão bem no estudo, você tem que ver que a saúde provavelmente não está bem, né? Então, atenção para a saúde, atenção para os seus filhos, atenção até para os seus vizinhos, para as pessoas à nossa volta, né? Mais solidariedade e menos egoísmo, menos a gente se isolar cada um no seu mundo, né? Perfeito. Doutor Marcos Zaleski, muito obrigado mais uma vez. Semana que vem a gente está de volta aqui com o nosso Conexão ND. Grande abraço, até lá.